programa Luz Câmera Ação contra o Câncer está começando e hoje nós vamos falar de um assunto que é uma campanha que acontece durante o mês de julho, é o Julho Verde. Para isso, eu estou aqui com o coordenador do Departamento de Cabeça e Pescoço, Dr. Carlos Roberto dos Santos. Dr. Carlos é nosso conhecido do programa, né, doutor? E o que é o Julho Verde e por que é o coordenador do Cabeça e Pescoço que está falando desse mês para a gente? É um prazer para a gente estar aqui discutindo e falando sobre esse assunto, né? Então, a programação do Julho Verde é no sentido de alertar a população em geral sobre a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, que apesar de ser uma área onde os órgãos são facilmente visíveis e fáceis de se tocar, de se examinar, né? A gente ainda tem uma triste estatística no país de que 70% dos tumores chegam para tratamento na instituição em fase avançada. E como todos sabem, o tratamento do câncer, os resultados estão diretamente ligados à fase em que você faz o diagnóstico. Então, se você faz um diagnóstico precoce, a sequela é pequena e a chance de cura grande. Se você faz um diagnóstico tardio, a chance de cura é pequena e muitas vezes para você promover essa cura, você tem que fazer cirurgias muito grandes que acabam deixando sequelas que pioram muito a qualidade de vida do nosso paciente. Aí a gente fala prevenção nessa região cabeça e pescoço. Mas há um público-alvo ou qualquer pessoa tem que ficar atento e fazer exames de prevenção? Não, Luciana, o câncer de cabeça e pescoço ele está muito ligado com o hábito de fumar, em primeiro ponto, e em segundo, ao hábito de ingestão de bebidas alcoólicas. Então, na verdade, a mensagem é para a população toda, mas focando principalmente as pessoas que têm esses dois hábitos. Né? E como é que se faz essa prevenção, doutor? Já que a prevenção, como o senhor disse, ainda é o melhor remédio, como diriam os nossos avós. Na verdade, assim, o câncer de cabeça e pescoço, geralmente ele se manifesta ou com o aparecimento de feridas na boca ou na garganta. Se ele for mais interno, na laringe, na faringe, ele vai se manifestar através de rouquidão, né? E o aparecimento de nódulos no pescoço. Então, em linhas gerais, a população ela precisa estar atenta a esses três sintomas, né? Então, é aquelas feridinhas na boca que não cicatrizam. Aquela afta que não sara, recorrente, Isso. A gente acha que é afta e às vezes não é, porque leigamente a gente vai dando o nome. Aquela íngua, né? Exatamente. Que a gente sempre vai palpando, ela também aparece, desaparece e volta. Exato. Então, assim, é aquela rouquidão que você acha que pegou um resfriado no final de semana, porque bebeu um pouquinho a mais, foi numa festa, só que aquela rouquidão, se o motivo foi um excesso no fim de semana, daí uma semana ou duas ela vai desaparecer, né? E a rouquidão advinda de um tumor na laringe, ele não desaparece, né? Então, a orientação... A qualidade da voz vai desaparecendo. Vai desaparecendo. Doutor, tem pessoas, inclusive, que têm uma rouquidão num período determinado do dia. Por exemplo, acordam com uma voz quase sussurrante, digamos assim, vão recuperando a voz ao longo do dia, no outro dia acordam de novo sussurrando. Isso é um sinal de alerta também ou não? Não, assim, esse sintoma que você está colocando, ele é um sintoma de laringite. Agora, a pessoa tendo esse sintoma, até ele ter o diagnóstico correto de laringite, ele precisa procurar um médico otorrino para ele ver que ele tem uma alteração nas cordas vocais e um processo inflamatório. E tratar, né? Porque inclusive tem tratamento, ele não precisa ficar a vida inteira assim. Quer dizer, e apareceu o recomendado procure o médico. Isso, é o médico exato. Que vai dizer se aquilo é uma coisa comum ou pode vir a ser um indício de um início de um tumor. Exatamente. Então, assim, só para a gente frisar bastante, né? Então, são as feridas na boca e na garganta, a rouquidão
e o aparecimento de nódulos no pescoço. As famosas ínguas. As famosas ínguas que o pessoal conhece como íngua. Então, esses 3 sinais e sintomas são aqueles que a população tem que ficar de olho. Agora, pode parecer para o senhor uma coisa meio óbvia, mas para a gente ainda pergunta, apareceu. Eu não corro para o Hospital de Câncer de Barretos, eu vou no meu médico. No médico que está à disposição na unidade básica de saúde, no postinho, como a gente fala popularmente, do lado da minha casa, não é isso? Isso é muito interessante essa pergunta, né, Luciana? Porque quando as pessoas veem uma entrevista, a ideia é até ele supervalorizar e achar rapidamente um nódulozinho no pescoço, e é o que você colocou. Esse primeiro alerta não é para vir para o Hospital do Câncer. Como aqui a gente tem uma demanda muito grande, então a gente só pega aqueles casos em que o médico do posto já fez a triagem e falou, não. O diagnóstico é comprovado. Isso, esse caso é caso para o Hospital do Câncer. Né? E na época que eu trabalhava no AC Camargo, acho interessante colocar essa pesquisa que a gente fez lá, Luciana, assim, a gente procurando saber por que os pacientes chegavam, né, com diagnósticos avançados, nós avaliamos e fizemos uma entrevista bastante criteriosa com 4.000 pacientes. E o que a gente detectou é que em 60% das vezes o atraso no diagnóstico foi por causa do próprio paciente. Então esse é um ponto que a gente tem que bater muito. O paciente vai deixando de lado, vai se acostumando. Exato, com aquilo. Isso não é nada, hoje cresceu, mas amanhã diminuiu, ele vai, né? A gente, num país como o nosso, em desenvolvimento, a gente detectou nessa pesquisa que em torno de 15 a 20% é por falta de assistência, né? E 15 a 20% é por diagnósticos errados do primeiro profissional de saúde que o paciente procurou, né? Então a gente tem outros problemas que precisam ser corrigidos, né? Essa pesquisa ela foi feita há uns 10 anos atrás, eu acho que hoje a realidade já até mudou, já melhorou, né? Bastante. E o Júlio serve para isso, né? O Júlio Verde serve inclusive para os profissionais de saúde, né? Eu acho que o Júlio Verde ele é interessante e essa pesquisa mostra porque assim, o principal fator do atraso ainda é o paciente. Então o Júlio Verde, ele justamente ele foi criado na tentativa de quebrar esse paradigma do paciente. De deixando para lá. Que você teve esses sintomas que nós falamos, vai no seu postinho, vai na UBS, hoje no estado de São Paulo nós temos AME no estado inteiro, com todas as especialidades. Então, quer dizer, esses 15 a 20% que antigamente era por falta de assistência, eu acho que hoje ele já caiu, né, para 5 ou até menos, né, principalmente aqui no estado de São Paulo. Agora, doutor, você disse uma coisa que é interessante. Há alguns tipos esses caroços no pescoço, as ínguas, que realmente aparecem, aí a pessoa tem a impressão, ela percebe que parece que diminuiu. Aí ela relaxa. Aí depois aparece já num outro tamanho. Isso acontece mesmo ou é só uma impressão da pessoa que aquilo diminui uma época, outra época cresce e ela vai deixando para lá? Não, isso pode acontecer, mas na maioria das vezes, quando ocorre esse aparecimento e desaparecimento, são doenças infecto-contagiosas, né? Não o câncer. Normalmente o caso de câncer, ele começa pequenininho e gradativamente ele vai crescendo. O que acontece é que o paciente sonega. Aquilo está crescendo devagarinho, ele palpa e fala, não, mas está do mesmo tamanho, não mudou nada, né? Então é diferente, né? Agora esse migratório que a gente fala, um dia aparece aqui, outro aqui, hoje o daqui sumiu, mas apareceu de cá. Esse aí geralmente advém de doenças infecto-contagiosas. E é até mais comum, né, doutor? É até mais comum, exatamente. Outra coisa, doutor, nós vamos falar de novo. Não fumar ou parar com esse vício, que não é um hábito, é um vício. Ainda é o melhor remédio? Ainda é. Na verdade, a nossa área, né, a gente trabalha na via aérea digestiva alta, tanto a nossa quanto o pulmão, que é a via aérea digestiva baixa,
ela está diretamente ligado ao hábito do tabagismo, né? 85% dos nossos pacientes, eles são tabagistas. 85%. Ou são ou foram, né? Porque isso também... Quando a gente comete aqueles erros de linguagem da hipérbole, do exagero, né? O pleonasmo, quer dizer, a grande maioria, a maioria, 85%, a gente pode cometer esse erro de português e dizer a grande maioria... Ou ele é fumante ou ele foi, né? E o álcool, ele entra diretamente como um potencializador, né? É importante também a população ter essa noção, porque o álcool, ele não entra como um somador, ele entra como um multiplicador. Então, a pessoa que fuma, se ele bebe, o risco dele de ter câncer é multiplicado, não é somado. Então, são pessoas que devem ficar ainda mais atentas com esses sintomas. Muito. As feridinhas na boca, né, os carocinhos, os nódulos no pescoço. E a rouquidão. E a rouquidão, a qualidade da voz que vai se perdendo. Algumas pessoas, inclusive, só têm essa consciência da rouquidão e da qualidade da voz quando comparam gravações de vídeo de família, né, aqueles filmes que se faziam anos atrás e fala assim, nossa, minha voz mudou tanto. Ou ao telefone, quando faz muito tempo que não fala com alguém, a outra pessoa alerta, isso, né? Então, é caso para procurar médico. Para procurar um E não só no mês de julho, né? No mês de julho existe para a gente alertar. Talvez uma das experiências de maior sucesso seja o Outubro Rosa. A primeira, o julho, é nesse modelo, é um mês para alertar e conscientizar. Eu acho que o Julho Verde, ele justamente surgiu em função do grande sucesso, né, do Outubro Rosa, que realmente foi uma coisa que mudou o comportamento das mulheres, né? Então, a gente está aí nessa campanha aí firme para que a população também engajado nesse começo aí que foi o Outubro Rosa para as mulheres, mas já temos aí o Novembro da próstata, né? Então, assim... O azul. Então, para realmente a população se conscientizar de que o câncer é uma doença que tem cura e, na maioria das vezes, você consegue uma cura com pouca sequela, desde que seja diagnosticado no começo. A prevenção é o melhor remédio, a gente bate nisso, porque a gente vê todos os dias casos que chegam iniciantes, as pessoas são curadas, têm qualidade de vida acima de tudo, né? Isso, exatamente. Aqui a gente tem muito esse enfoque, né? Porque isso era o sonho, um dos sonhos, né, do Dr. Paulo Prata, justamente ele, desde o início do hospital, ele focou muito, tanto que nós temos aí um prédio enorme só para prevenção. E assim, cada vez mais, né, a gente vê que ele realmente estava na direção correta. Doutor, muito obrigada pela entrevista. A gente reforça. Esse mês de julho, chamado Julho Verde, a gente convida você, principalmente, que fuma, que gosta de beber, para que faça essa sua análise. Tem alguma feridinha na boca? Tem algum carocinho no pescoço? Por menor que seja, a qualidade da voz foi caindo, você está rouco? Procura um médico. Pelo menos uma vez por ano seria interessante todo mundo procurar o médico. Então procura o médico, conta essa história para ele e talvez você possa estar salvando a sua própria vida. Notou isso em alguém da família? Faça o mesmo. Quer mais informações? hcancerbarretos.com.br, tem tudo lá que você precisa saber. Até o próximo encontro.